chat. Obrigada, gente. Aqui também temos nossos amigos de Josiane Benedita, bom dia. Obrigada pela presença. Salão Regiane, bom dia. Estela Marlene, obrigada. Bom dia. Cacau, bom dia. Bom dia. Obrigada, Marlene, por gostar da minha live. Jailton, Márcia Baggio, obrigada. Sejam todos bem-vindos. Darquinho, Maria Andrade, obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu vim questionar as três peneiras. Vocês já ouviram falar das três peneiras? Quem aqui já ouviu falar que quando a gente vai falar um negócio, a gente precisa passar por três peneiras? Guimênia, obrigada pela explicação. É a junção de dois nomes, né? Guilherme e Ismênia, esses nossos pais criativos, né, gente? Obrigada pela explicação. Gente, hoje eu venho questionar as peneiras. Vocês já ouviram falar que quando você vai falar um negócio, você tem que passar pelas três peneiras? As três peneiras são três perguntas quando você vai falar um negócio. É verdade? É bom? É útil? É necessário o que eu vou dizer? Dizem que esse ditado, esse entendimento é de Sócrates. Mas os estudiosos revelam que não tem nenhum registro de Sócrates falando esse entendimento de três peneiras. Mas foi bem depois que as pessoas usaram baseado no entendimento que tinham de Sócrates, eles criaram esse entendimento de que quando a gente vai falar, até existia uma parábola, né? Falando assim, diz que alguém foi falar de alguém para Sócrates. Aí Sócrates falou, quais são as três peneiras? É verdade? Isso que você está me falando, isso é bom? Isso é útil? É necessário para você estar me falando? Mas, na verdade, os estudiosos falam que isso aí o povo criou. Não necessariamente tenha registros de que Sócrates falou. Então, hoje eu vim falar com vocês porque a gente abre a rede social, é sempre o mesmo assunto. A gente liga o rádio, que eu sou motorista de aplicativo, eu vou ouvir rádio, o mesmo assunto. As pessoas, às vezes, indignadas com algumas coisas e falam e falam muitas coisas. E eu queria trazer hoje, para você que se diz Igreja de Cristo, que você é Igreja de Cristo, eu já conversei com vocês aqui, muitas vezes eu falo com vocês que as nossas palavras, elas são oração. E sempre quando a gente faz uma oração, sendo nós falamos que somos a Igreja de Cristo, a nossa oração é em nome de Jesus. E nós, como Igreja de Cristo, nós falamos em nome de Jesus. Mesmo que durante você vai fazer um vídeo expressando ali sua indignação por todos os fatos que têm ocorrido ultimamente no mundo, no Brasil, você fala, não, mas eu não falei em nome de Jesus, amém, no meu vídeo não. Mas se você se diz Igreja de Cristo e representante do Evangelho, que é a Boa Nova, você está falando em nome de Jesus. E para falar em nome de uma pessoa, você tem que primeiro conversar com essa pessoa, conhecer essa pessoa, para saber se é exatamente isso que você está dizendo, é exatamente o que ela falaria. Nós carregamos o nome que está acima de todos os nomes, o Cristo de Nazaré. E quantas vezes nós estamos falando o que todo mundo está falando, e está trazendo ainda mais separação entre as pessoas, está trazendo ainda mais, afastando ainda mais as pessoas da cruz. Se a nossa mensagem for simplesmente a cruz e a ressurreição, já é suficiente para trazer paz para o mundo, restauração, cura e salvação. Mas nós queremos estar dando palpites e opiniões em tudo quanto é assunto que aparece, nós queremos nos posicionar, nós queremos nos falar, nós estamos indignados.
Eu não estou aqui para dizer o que você fala, o que você não fala, mas eu só estou dizendo, se você se diz igreja de Cristo, antes de falar qualquer coisa, de se posicionar, primeiro vai à presença de Deus. Fernando, mas eu passei pelas peneiras já. O que eu vou falar é verdade. O que eu vou falar é unicamente a verdade. E a verdade, ela é sempre boa. Ela dói, mas a verdade é boa. E a verdade, ela é necessária. Muitas vezes a gente passa pelas peneiras que dizem que é de Sócrates, né? E só porque é verdade a gente quer falar. A gente precisa falar. A gente entende que é bom. Só que a verdade, ela não é absoluta. Ela é relativa. Porque a verdade que você enxerga ela com a sua história. Você interpreta a verdade do jeito que você acredita, com seus valores, com seus princípios. Só que a verdade é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade. Então, para você que se diz igreja de Cristo, ficar se colocando e falando o que todo mundo está falando, indignado, igual todo mundo está indignado, está errado. Então, você está falando por si mesmo. Porque para você falar a verdade, que é verdade real, que ela é boa, é agradável, ela é perfeita, você não pode se encaixar. Você não pode se enquadrar, se amoldar ao discurso do mundo. O seu discurso é diferente. O seu discurso é não perder tempo e levar o evangelho da paz. Ah, Fernanda, mas eu preciso falar dos fatos, dos acontecimentos. Vai primeiro para a cruz. Se ajoelha, peça sabedoria. Deus tem alegria em dar sabedoria para você falar. A galera mais jovem não sabe o que é escrever uma carta. Mas nós que somos acima dos 40, dos 50, eu estou acima dos 50, nós sabemos o que é escrever uma carta. Quantas vezes você já ficou indignado com uma pessoa? Mas por algo real, que realmente aconteceu, e você ficou muito bravo, e você vai e escreve essa carta. Quantas vezes, depois que você se acalmou, você vai ler a carta antes de enviar, e aquela carta fica completamente diferente. Porque na hora da raiva, na hora do calor das emoções, você tem um entendimento sobre a verdade. Mas quando você vai reler com calma, quietar sua alma e ler de novo o que você escreveu, você não vai falar metade das coisas que você falou. O que eu queria trazer para vocês hoje é o evangelho da paz, ao qual nós somos representantes de Deus na terra. O mundo está um caos. Tem muitas coisas dolorosas acontecendo, perdas dolorosas. Mas nós não podemos nos posicionar baseado em verdades, em coisas que a gente julga ser bom, julga ser útil para os outros, sem antes nos ajoelharmos. Eu quero muito fazer um vídeo para falar sobre esse assunto. Vai primeiro para o joelho, vai orar, vai ler a palavra, vai saber mais sobre Cristo, para saber o que é, qual é a sabedoria que precisa vir do seu coração. Eu tô vendo gente falando tanta bobagem, que tá perdendo um tempo precioso ao invés de pregar a cruz e a ressurreição. O mundo não precisa de mais um jogando verdades. O mundo precisa de mais um que fale da cruz e da ressurreição. Essa é a resposta para o mundo. Sair das suas dores, dos seus desesperos, das suas angústias, da sua perdição. O mundo precisa de mais um falando da cruz e da ressurreição. O evangelho da paz. Eu queria eu gosto sempre de estar falando os versículos bíblicos para fundamentar aquilo que eu estou falando. Não escreva cartas, não se exponha, não se posicione, sem antes se posicionar de joelhos na presença de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido.
Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, fala que a língua tem o poder de vida e o poder de morte. Quem gosta de falar, quem ama ficar usando palavras, vai comer do fruto. Então, se você é alguém que usou a sua língua com o poder de morte, você vai comer esse fruto de morte. Se você usou palavras de vida que está somente em Cristo, não na sua verdade ou na verdade do outro, está em Cristo, que é a verdade real que o mundo precisa ouvir, é as verdades de Cristo. Enquanto as pessoas estão aí indignadas, às vezes falando de pessoas, fale de Jesus, porque ele é a verdade que o mundo precisa ouvir. Ele é a verdade que o mundo precisa conhecer. Não é a verdade que você precisa descobrir, é a verdade que já existe, ela é Jesus. A verdadeira sabedoria, ela não está baseada no entendimento, só em conhecer e saber, está na revelação de quem Deus é. Porque a verdadeira sabedoria está nele. Está nele, não está nas três peneiras. As três peneiras, se é verdade, se é bom, se é útil, depende de como você enxerga aquela situação. E a verdade real das coisas é só Deus que conhece. Você quer falar com a sabedoria do céu? Então vai pedir para Deus essa sabedoria. Não, Fernanda, mas eu estou bem informada. Olha, eu já assisti todos os jornais, já vi todos os programas, já li sobre tudo. Isso não é revelação. E não tem assinatura da eternidade. Se você quer se posicionar, se posicione como cidadão do céu. Se posicione como alguém que fala a verdade e o caminho em seus posicionamentos. Não cessa de falar que tem a morte, mas tem a ressurreição. Existe o caos, mas tem a esperança em Cristo. Então, lá em Provérbios 21, 23, fala assim: quem guarda a sua boca e a sua língua, também guarda a sua alma das angústias. Em 1 Coríntios 14, 33 fala porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. O mundo já tem confusão suficiente para nós que nos chamamos Igreja de Cristo, que falamos em nome de Jesus. Nos calemos diante da verdade da cruz para falar as verdades que a gente acha que precisa ser dita. Se a gente pregasse mais a cruz e ressurreição, falasse mais sobre Jesus, enquanto o mundo está discutindo o mesmo assunto, falando sobre o mesmo assunto, nós, como Igreja de Cristo, vamos ir na contramão do mundo. Porque ainda que tudo esteja um caos, existe um rio que atravessa esse caos, um rio de paz, que aquieta o nosso coração, que aquieta a nossa carne, porque a nossa carne quer justiça, a nossa carne clama por uma verdade que a gente acredita ser, e nossa carne deve clamar pela graça, porque a graça de Deus é a revelação da verdade, porque a graça é a única que revela a intenção e a motivação do coração. Muita coisa, quantas coisas você acreditou que era de um jeito, hoje você pensa completamente diferente. Quantas coisas você já disse e se arrepende de ter dito? Se fosse hoje, você faria diferente, diria diferente, porque o seu coração é enganoso. Jeremias 17 fala, enganoso é o coração, o nosso coração, as nossas emoções nos engana. E muitas vezes tudo que nós estamos falando e replicando, o que todo mundo está falando ali, satisfaz a nossa carne. Ai, falei o que eu pensava. Ai, falei as verdades. Mas na verdade, a verdade está em Cristo. É só Ele que sabe a verdade real das coisas. Ele conhece a verdade. Você conhece só a verdade que os seus olhos veem. Você só sabe o que você viu, o que você ouviu. Existe mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Não é isso que o filósofo diz? Então existe muito mais coisas nessas três peneiras aí. Que é, essas três peneiras têm motivação, têm intenção que você não sabe, que você não viu. Então, eu queria chamar você, que se diz Igreja de Cristo, você vai falar em nome de Jesus. Então, fale com sabedoria. Fale sobre Ele.
Sabe, o mundo está dizendo o que todo mundo está fazendo, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Essa é a forma que o mundo age. Nós, Igreja de Cristo, não vamos nos amoldar, não vamos nos enquadrar neste lugar. Porque nós vamos conhecer mais a Cristo, vamos saber mais dele. E quanto mais de Cristo nós aprendemos, quanto mais de Cristo nós entendemos, quanto mais nós conhecemos ele, quanto mais aprendemos, mais descanso nós temos em nossa alma. Mas nós temos palavras sem beligerância, sem rispidez, sem afrontas. É mais carregada de paz, do evangelho da paz, que traz ressurreição para qualquer alma morta que está aí caminhando pelo mundo perdido, achando que está sabendo a verdade das coisas e está no completamente engano dos seus corações. E se você que diz Igreja de Cristo está agindo como todo mundo está agindo, você não conhece a Cristo, precisa conhecer mais. Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Está faltando mansidão, está faltando humildade no povo de Cristo, na Igreja de Cristo. Ser como Cristo, cópia de Jesus, representamos Jesus, nós somos Jesus em movimento, no movimento desse mundo. E estamos tão aflitos e angustiados como todo mundo está. Não estamos vivendo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é viver em paz em um mundo caótico, sem nenhuma esperança. Vem a luz de Cristo e nos coloca como cidade edificada no monte, onde as pessoas podem olhar e ter um refrigério para a sua alma. Olha para a minha vida e sentem um abraço do céu em seu dia mais angustiante, porque eu sou cidade edificada no monte. E foi no Monte do Calvário que a minha cidade foi edificada por causa do sangue precioso de Jesus. Então eu queria deixar para você 2 textos para finalizar essa live, que é Mateus 11, de 28 a 29, que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Eu vou te trazer descanso, mas você precisa aprender de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E o que eu sou, você será, porque você sou eu em movimento, no movimento desse mundo. Você me representa com mansidão, com humildade. E para fechar esse texto, eu conecto esse texto ao Salmo 46. Eu vou ler o Salmo 46, eu não gosto de ler o texto todo não, porque eu me perco às vezes, eu fico tão emocionada, que eu leio errado, não leio, e vou me perdendo, mas eu quero ler hoje, minha mente quer estar um pouco, e você vai imaginar todos os assuntos que estão sendo discutidos nas mídias, no rádio, tudo no salão de beleza que você vai, na padaria. Pensa em todos esses assuntos e traga a presença santa do Cristo de Nazaré, que é manso e humilde, para esse texto aqui. E leia mais uma vez o Salmo 46 hoje, durante o dia, para o Espírito Santo falar com você. Deus, pensa em toda essa situação, pensa em tudo que está acontecendo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Você é o rio onde habita o Altíssimo. Você é esse rio, você é esse santo lugar que cruza os canais da cidade, dos assuntos, das coisas que estão acontecendo e alegra a cidade de Deus. Nela habita o eterno, em você habita o eterno, por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, contemplai as obras do Eterno. Seus feitos são estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça as lanças com chamas. Destrói os carros de combate. Aquietai-vos. Cessai as batalhas, aquietai-vos,
e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado no céu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa fortaleza segura. Você é casa de Deus, você é rio de Deus, você é morada de Deus. Então, onde você colocar a planta do seu pé ou a sua boca para falar, tem que ser um rio que arranca o caos do mundo, trazendo paz. E a única forma de trazer paz é falando da cruz e da ressurreição. Porque a sabedoria da terra, ela causa mais separação ainda. Cada um pensa de um jeito, mas a sabedoria vinda do céu revela quem Deus é. E quanto mais de Deus nós sabemos, quanto mais de Deus é revelado a nós e nós temos esse entendimento, mais refrigério e descanso tem para nossa alma. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos com a bênção da sabedoria e do entendimento de quem o Senhor é. E o Senhor é suficiente. Nos ajude a administrar o caos da nossa vida, com o nosso coração quieto diante da Tua presença. Nos dê sabedoria. A Tua palavra diz que o Senhor dá a todos que te pede. E nós te pedimos, nos dê sabedoria para nos posicionarmos, para falarmos, para não nos calarmos, não de falar verdades do mundo, mas não nos calarmos de falar as verdades da cruz e a verdade da ressurreição. Em nome de Jesus, abrace os meus irmãos. Se tem algum irmão aqui com o seu entendimento desesperado, ansioso, em nome de Jesus, Espírito Santo, os abrace com o Evangelho da paz. Jesus, obrigada pela Tua presença. É tão poderoso o Seu sangue que foi derramado nessa cruz do Calvário, que nos tornou uma cidade plena, completa em Ti, onde as pessoas podem olhar e se sentirem seguras. Conseguem ver caminho, conseguem ver esperança, onde todo mundo só prega confusão, raiva, indignação. O Teu Evangelho traz cura para as nossas emoções, traz salvação para a nossa alma. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado da cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma nessa manhã, neste exato momento, toda enfermidade da sua alma que esteja atormentando o seu espírito, o seu coração, você seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.